Alô? Hã? Nossa, fazer isso agora pra você? Você tá precisando dessa declaração agora? Mas agora... Não, é que eu tô gravando aula aqui, não dá. Não. Mas pra quando é isso? Pra semana que vem? Fa- Ai, tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou parar aqui minha aula, eu vou fazer isso pra você, tá bom? Nossa, mas ainda pra semana que vem, você quer que faz hoje? Nossa. É sério, eu tô gravando aula. Ai, tá bom, vou fazer. Tá bom, vou parar aqui, vou fazer. Tá bom, tá, tchau. Ai, por que eu não falei não? Nossa, preciso gravar a aula. Você é do tipo de pessoa que em algum momento da sua vida você não soube falar não, se estressou por isso e acabou se prejudicando por causa disso? Pois é, essa situação agora que eu fiz aqui foi só uma demonstração de como que é uma pessoa que não sabe falar não. Acaba se prejudicando, acaba deixando de lado o que tinha programado justamente para agradar outra pessoa, não sabe falar não. Já uma pessoa que sabe falar não, ela simplesmente falaria: agora eu não posso. Como a sua declaração é só para a semana que vem, quando eu estiver disponível, eu faço. Mas agora eu não posso, eu tenho outros compromissos. Mesmo que a pessoa fale: ai, mas por favor, é rapidinho, faz hoje para mim, tô precisando muito. Não, hoje não dá. Eu não estou negando de fazer. Eu estou negando de fazer agora, porque agora eu tenho outras prioridades. Então você está vendo a grande necessidade de saber falar não? Uma pessoa que não sabe falar não, ela simplesmente vive para agradar os outros. Ou seja, ela não sabe falar não para ninguém e a pessoa liga: ó, faz isso para mim? Aham, tá bom, eu faço. A outra: vou fazer. E as suas prioridades, a sua vida vai ficando para trás. Por quê? Porque você tá vivendo a vida dos outros. Você só tá agradando os outros. E você acha que eles estão preocupados com você? Você acha que eles estão preocupados com a sua vida? Enquanto você está sendo útil, você só fala assim, eles simplesmente vão deitar e rolar. Eu sei porque eu já passei por isso. Fulano ligava: faz isso pra mim, faço. Aí outro ligava: faço. Ah, tá, faço agora. Ah, tá. E assim, tipo, eram coisas que eu nem sabia fazer direito, mas eu aceitava fazer só medo de rejeição, por querer agradar. E o que acontecia? As minhas coisas em si, eu ia deixando para depois. Aí no final, acumulava tanta coisa, as minhas atividades se acumulavam tanto que quem se ferrava era eu. Quem ficava sem dormir era eu, quem tinha que acordar de madrugada era eu. Ficar assim extremamente cansada era eu depois, né? Depois de agradar os outros. Por quê? Era uma sobrecarga intensa. E dizer não, que eu falo aqui, não é só para o chefe, não é para um colega de trabalho, não é para um amigo, é para familiares também. É você saber dizer não para o seu filho, é você saber dizer não para o seu esposo. Outro dia eu vi um vídeo de uma mulher que decidiu separar consensualmente do marido porque chegou num nível que ela estava vivendo para agradar ele. Ela estava deixando a vida dela de lado e vivendo para agradar ele. Era meia-noite. Ele queria que ela fosse lavar o uniforme. Pensa, meia-noite.
foi a gota d'água para separar. Então, olha aí, ela falou não. Aí quando ele recebeu um não, ele também não gostou, porque acostumado com ela fazer tudo, tudo, tudo. Aí eles se separaram. Ela foi viver a vida dela. Ela se arrependeu? Não, pelo contrário, ela estava animada, estava fazendo doces para vender, uma nova vida. Por quê? A vida que ela tinha era só para agradar o marido. Não sabia falar não, era só sim, sim, sim. Ele vivia feliz e ela não. Então, até não para os filhos a gente tem que saber falar. Porque se a gente ficar servindo os filhos falando só sim, sim, você está criando uma criança inútil. Uma criança que não vai fazer nada. Uma criança que vai ser 100% dependente dos pais para fazer tudo para ela. Então, é importante a gente saber falar não para os filhos. O meu de 22 dá trabalho até hoje. 22 anos. Tá? Se forma agora em dezembro. E tudo dele, mãe, faz isso, faz aquilo. Tem hora que eu encho o saco, eu falo, não dá, tem coisas mais importantes, não dá. Fica bravo? Fica, mas 22 anos, coisas que, tipo, que ele consegue fazer. Então, para o nosso bem-estar mental, para a nossa cabeça, é importantíssimo saber falar não. Outra pessoa também que, sabe, que era assim, na minha cabeça era meu pai era toda hora. Ele morava numa cidade vizinha, menor, e eu moro numa cidade maior. Como você está na cidade maior, faz isso pra mim, faz isso pra mim, faz isso pra mim. Gente, eu estudava, eu tinha minha filha pequena, e ainda fazer coisas assim, tipo, sei lá, tão pertinho, custava ele vir resolver tudo. Aí teve uma hora que eu falei, não vou fazer. Aí ele ficou bravo, tudo, porque no final do dia sobrava tudo pra mim, ou seja, eu passava o dia fazendo tudo pra marido, fazendo pra filho, pro meu pai. Aí no final do dia eu tinha estudos, eu tinha trabalhos, eu tinha coisas da faculdade pra fazer, não tava ninguém ali pra me ajudar. Então quem se ferrava era eu. Aí eu aprendi a falar não. Aí meu pai ficou bravo. Com você não pode contar pra mais nada. Você não me ajuda em nada. Isso a gente vai ouvir. E isso é uma coisa que quando você deixa de agradar, você vai ouvir. Foi aí que ele teve consciência de que ele podia fazer as coisas. Ele não precisava tanto de mim, eu achava que ele precisava. Aliás, era cômodo pra ele me ligar toda hora pedindo pra fazer alguma coisa. Aí quando eu comecei a dizer não, ele começou a agir por conta dele. Sendo que, eu tenho uma irmã e um irmão, que naquela época tinham mais tempo do que eu. E era só eu. Porque os outros sabiam falar não e eu não sabia falar não. Mas foi um alívio quando eu comecei a falar não. É difícil. O medo da rejeição você pensa assim, poxa, se eu falar não, essa pessoa não vai gostar mais de mim. Entenda, a hora que você disser não e a pessoa se afastar, é porque ela realmente não gostava de você, ela gostava da sua utilidade. Porque uma pessoa que gosta de você, mesmo sabendo, mesmo você falando não, ela vai continuar ao seu lado. Aliás, ela vai compreender o porquê você está falando não. Tem pessoas que não entendem, que acham que é por maldade. Eu já ouvi isso também. Nossa, é por maldade que você está fazendo isso. Custa. É só uma coisinha aqui, é rapidinho. Aí você vai na onda, acha que é rapidinho mesmo, acaba que ele toma o dia todo. Então, é isso. E outra coisa, eu vivia estressada, vivia ansiosa, uma tristeza, sabe? Batia uma tristeza, Nossa, eu só queria chorar na hora que eu passava o dia agradando a todos e a hora que eu tinha que fazer minhas coisas, muita coisa acumulada, ninguém ali pra me ajudar e, sabe? Batia uma revolta. Foi difícil. Mas hoje eu falo não. Meu pai nem me procura mais. E ele não deixou de me amar. Hoje ele me procura para conversar.
Mas para me pedir as coisas, não mais. Ele aprendeu. Aprendeu a se virar sozinho. Então, é isso. Você precisa aprender a dizer não. Na faculdade, uma colega que só me procurava a hora que precisava. Só me procurava nessas horas. Eu percebia, férias, esquecia totalmente, nem lembrava. Mas quando voltavam às aulas, precisava de alguma coisa, é no meu pé que estava. E se eu falasse não para ela, ela me olhava como uma pessoa ruim. Eu começava, você é ruim, só pensa em você. E assim foi. A faculdade inteira, né? Aí eu falei, no final, quando ela mais precisava, ela se aproximou muito de mim. Eu falei, ganhei uma amiga, né? Eu vou ajudar porque agora eu ganhei uma amiga. A gente se viu no último dia lá, da devolutiva dos professores. Nunca mais eu vi essa pessoa, nunca mais me mandou mensagem, nem para saber se eu tô bem. Então eu percebi que ela não era minha amiga, de verdade. Ela não gostava de mim, ela gostava da minha utilidade. Só isso. Tem uma história de um colega de estágio. Que o estágio, você não podia chegar atrasado, que se chegasse 1 minuto atrasado, você já perdia 0,3 na média. E esse colega, ele todo dia chegava atrasado. Todo dia. Assim, passou uma semana, passaram 2 semanas. Aí a minha professora falou, não dá mais. Não dá mais para você vai repetir, eu não vou te aprovar se você chegar atrasado mais uma vez. Aí ele pediu desculpas, ele disse que ele se atrasava porque, por caridade, ele dava carona a 2 colegas que estudavam aqui em Bauru, porque ele morava em outra cidade, dava carona para 2 colegas que estudavam aqui em Bauru, e nisso acabava atrasando ele, não por ele, que ele sempre chegava adiantado na casa delas, né, mas elas se atrasavam e estava prejudicando ele. Aí ele falou, nossa, e agora? Como que eu vou dizer não sei o quê? Aí ele disse não para elas, ele falou, olha, eu não vou poder dar carona para vocês, porque vocês estão atrasando, e eu tô me prejudicando por causa de vocês. Então, a partir de amanhã, eu já não vou dar carona mais para vocês. Aí, claro que elas reclamaram tudo, falaram, você tá sendo uma pessoa maldosa, nem compreenderam o lado dele. Só que o que aconteceu? Elas viram o que iam perder, né? Que iam perder mais do que ganhar. Elas começaram a se arrumar cedo. Aí elas prometeram para ele que tal horário iam estar prontas, que não ia mais atrasar. Aí elas começaram a cumprir. Cumpriram até o final. Aí ele não foi reprovado. Mas tá vendo a importância de dizer não? A importância de você ver que você está se prejudicando por algo e falar não. A gente, às vezes, para ser bem aceito, a gente costuma ser muito bonzinho, fazer tudo pelos outros. Eu prefiro me manter sozinha, ficar quieta na minha, do que ter um bando de gente ao meu redor querendo a minha utilidade. Acho que em vários lugares, né? São assim, trabalho também. As pessoas só te procuram pela sua utilidade. Depois que você deixa de ser útil, quando você fala não, eu vou me priorizar, vou priorizar o meu trabalho, vou priorizar os meus estudos. Somem tudo, não fica nenhum. E vem cá, você fala sim para a pessoa, depois você fala não. Você começa a falar não. Quando você for pedir uma ajuda para a pessoa, será que essa pessoa vai te ajudar? Então pense. Se priorize, comece a falar não. Foi um caso fictício, claro, esse que eu fiz no início da aula, mas se fosse verdadeiro e eu tivesse parado para resolver, como eu sou contadora também, né, fazer um prolabore para a pessoa, isso demora. Eu ia perder meu dia, não ia estar gravando aqui agora essa aula para vocês. E sendo que a pessoa nem ia
estava precisando para agora, era para semana que vem, mas já queria adiantar. A pessoa não vê o lado da gente, só vê o lado dela. A gente que tem que ver o nosso lado. A gente que tem que ver se pode falar sim ou não. Então, bora falar não. Eu dei uma olhada aqui no material em PDF. Olha, tem muita coisa boa, por favor, eu peço para vocês lerem. O material em PDF foi feito com muito carinho, foi feito com muita pesquisa. Eu pesquisei muito para deixar aqui para vocês. Tem muito valor esse material em PDF. Terminando a aula, leia o material em PDF, tem muita coisa boa nele. Por favor, leia. Vale a pena. Então, voltando ao assunto, né? Aí você me diz, mas eu nunca vou fazer nada mais pelas pessoas? Se a pessoa me pedir um favor, eu vou ter que negar sempre? Eu não posso fazer nada mais pelos outros? Claro que vai fazer. O dizer não que eu falo é você se priorizar. Ou seja, lembrando o exemplo que eu comecei a aula, a pessoa me pediu um prolabore. Eu falei que eu não podia nesse momento, mas numa outra ocasião eu posso. Você aceita? Você tem que perguntar para a pessoa, já que você precisa para a semana que vem, na quarta eu tenho tempo, pode ser? Se a pessoa falar que tudo bem, claro que você vai fazer, entendeu? Mas você não pode nesse momento, então não seria para agora. Então, você tem que se priorizar nisso. Você tem que colocar você em primeiro lugar. Então, você não vai mais poder fazer favor? Sim, você vai poder, mas no dia que você puder, no horário que você puder e nas condições que você puder. Não vai ser do jeito da pessoa, não vai ser no horário da pessoa, não vai ser no dia que a pessoa quer. Vai ser nas suas condições. Então, você fala para a pessoa, olha, isso não dá para ser feito agora. Posso ver um outro dia para fazer isso para você. Ou se você não, é algo que você não quer fazer de jeito nenhum, que você não sabe fazer, que você não gosta, que você sabe que só vai tomar tempo, você fala assim, nossa, eu agradeço muito por você ter me escolhido para essa tarefa. Mas no momento eu não posso te ajudar, infelizmente, e eu aconselho você a buscar um outro profissional. Olha só, de forma educada, você disse um não. Então, resumindo, você não precisa dizer sim para todos, para você se sentir amado, se sentir querido, se sentir aceito. Você diga sim, mas nas suas condições. Não diga sim em algo que vai te prejudicar, que vai tomar seu tempo. Quando for te prejudicar, quando for acarretar problemas para você, diga não. Então, a dica de ouro, se priorize. Diga não. Espero que tenham gostado da aula. Não esqueçam de ler o material em PDF, que está muito bom. Até a próxima.